Então é sobre isso, vidas salvam vidas e vamos aproveitar a nossa vida o máximo possível, porque é tudo que nós temos e a única certeza é a morte. Então, mano, tamo aqui, vamos viver, vamos amar o próximo, porque é isso que a gente tem que viver, a nossa verdade e a nossa lealdade no bagulho. Demorou, família? Vamos chegar num grito, né, que é todo mundo com a mãozinha pra cima, demorou, família? Aí geral levanta a mão, os mano, fazinho, cês fica ladrão. Geral levanta a mão, os mano, fazinho, cês fica. Faz barulho lá do A! Faz barulho lá do B! Aê, na virada do beat, eu quero ver todo mundo pulando. Solta DJ Babs! Quando a luz apaga e a cortina fecha, a porta tranca e a máscara cai. Só porradão de Muay Thai. Levanta, de onde vem essa tem mais. Anda, mano, esperança é a última que morre. Se o suor escorre, se adianta. Da mesma varanda mudou a paisagem. Ao ver da paisagem mudou-se a varanda. Então agora vocês vão ter o privilégio, mano, de poder prestigiar um momento icônico. São os melhores que o Paraná já viu. Então eu vou pedir licença pra eu me retirar e chamar eles que vão conduzir esse evento maravilhoso com vocês. Muito barulho! Eu sou a Gabriela, meu nome é Yandra. Sou o Thiago Costa. Salve, salve. Eu sou grego, né? Mais conhecida pela quebrada, pelas ruas como Poeta Gabriela. Mais conhecido como Thiago. Vulgo Noob, né? Nome artístico. Sou artista visual. Eu tenho 26 anos de idade. Vim aqui sozinho, com uma mão na frente e outra atrás. Durante a pandemia eu tava meio sem ter o que fazer no meu quarto e comecei a desenhar. Eu me encontrei mesmo assim no grafite, né? Canto, tenho um álbum na pista, um EP plano de aula, faço show. Meu nome é Yandra, vulgo Noob, né? Nome artístico. Eu nasci no Mato Grosso, mas eu me criei no Distrito Federal. Eu tenho 26 anos de idade e atualmente moro em Curitiba, né? Tem 5 anos que eu tô morando aqui. Eu moro na região metropolitana, na verdade, né? Que é Campo Magro. Teve uma oportunidade, minha mãe, ela descobriu uma ocupação lá em Campo Magro, se chama Nova Esperança. Aí ela conseguiu um terreninho, avisou a gente também que a gente poderia ter essa oportunidade também, daí a gente já veio correndo também. Daí hoje atualmente eu tenho o meu lar, né, uma casa que eu posso chamar de minha, através desse movimento. Eu me encontrei mesmo assim no grafite, né, na pichação, quando eu vim aqui para Curitiba, que eu vi que era uma necessidade, né, minha. Assim que eu cheguei aqui, foi logo depois da pandemia, né? Tipo, no início da pandemia. Falei, poxa, mano, eu preciso de uma coisa, algo que eu consiga expressar todos os sentimentos que eu tô sentindo dentro de mim. Então eu vi a arte, o grafite, isso, a minha porta. E me entreguei totalmente à minha arte, né? A minha arte de rua. Eu trabalho nas ruas, vendo meus stickers criados por mim, meus artesanatos também, eu sou artesã. Além das duas, eu participo também de alguns eventos, acabo expondo, a galera vai me conhecendo, vai me chamando também para expor, né? Alguns projetos também social, eu gosto também de fazer parte, né? Eu sempre gosto de estar na quebrada, fazendo desenho para as crianças, né? Esse é meu foco. Porque quando eu era criança, eu via as pessoas fazendo desenho, fazendo grafite, eu falava, mano, aquilo dali eu vou fazer também, cara. Sempre curti desenhar. Daí eu sabia, aquela chama já tava dentro de mim, né? O centro é o local do meu trabalho, né? Eu sempre estou no centro porque eu trabalho nas ruas, né? Então ali é o local melhor e ideal para mim poder trabalhar e atingir meu público-alvo, né? Tenho bastantes amigos ali também, é onde rola os rolês, né? Então é o movimento, né? Mas você que é de fora, falam muito, né, que em Curitiba as pessoas são muito frias. Tipo, que não tem esse acolhimento, esse calor humano. Você acha que você sente isso? Ah, eu senti. Quando eu cheguei aqui, eu senti. Mas eu acho que em todo lugar tem esse tipo de pessoa, né? E é também questão de energia e você saber conhecer, saber visualizar uma pessoa que você vai ter aquela interação, aquela conexão também, né? Não que a gente vai saber de tudo, né? Porque as pessoas também mascaram muitas coisas, né? Ainda. Eu senti muito isso aqui também no Paraná, que as pessoas têm muita máscara, né? Tipo, parece que não é ela realmente, assim. Mas tem pessoas que vale a pena conhecer, com certeza. Igual toda parte do mundo, né? É assim. Mas eu me sinto bem aqui, eu gosto. Aí quando tá com a nossa galera é outra coisa, né? Tipo, eu prefiro mesmo estar na minha quebrada, né? Tipo, em quebradas, no geral, né? Eu me sinto mais acolhida, representada, é meu povo, sou eu.
Mas pelo menos eu acredito que eu faço uma mínima diferença na vida das crianças quando vê uma tinta na parede, mano, e vê que existem outras possibilidades na vida, né? Porque ser de quebrada não é fácil, mano, tá ligado? Mas quando você vê que tem outras coisas além daquilo que você vê, da tua bolha, que você tá querendo furar ela e você vê que tem outras coisas a se fazer, mano. Tipo, quando a criança chega em mim, tia, nossa, cara, eu sei fazer um desenho desse, não sei o quê, eu só preciso do material. Tipo, mano, isso não tem preço, né, cara? Daí eu sei que eu tô fazendo uma mínima diferença, né? A minha semente tá sendo plantada ali, né, mano? Não só das crianças, mas das pessoas que estão ao meu redor, né? Tipo, que tem essa interação com a arte, mas infelizmente, pelo cotidiano e pela vida, né, cara, acaba se esquecendo dessa parte da vida que ela tem dentro de si, né? De cada pessoa. Porque toda criança é artista, né, mano? Toda pessoa tem isso intrínseco, né? E eu acredito que quando eu tô fazendo algo, as pessoas lembram disso dentro do seu coração, que também tem os sonhos, né, cara? Que também a criança tá ali dentro, não morreu, né? Eu não curto muito colar em batalha de rima, cara. Eu acho que tá se perdendo muito a cena, assim, na questão de... Como que eu posso dizer? Não sei, cara, eu acho que as pessoas vão se perdendo o real... O que é o real underground, tá ligado? O que é as vivências das ruas, tá ligado? O valor, o sentimento com o próximo. E daí acaba se perdendo nisso e acaba sendo algo sem sentido pra mim, né? Xingando mãe e tudo mais ali, cara. E daí eu não vejo por que eu colar em ambientes assim que não tá me representando no momento, né, cara? Eu sei que tá vindo várias gerações aí. Vai vindo uma geração massa que tá tendo ideias boas. Mas ainda assim a gente tem muita ainda a percorrer pra chegar no nível, tipo... Não vou falar ideal, mano, mas é o que é o real, né? Tipo, underground, né, mano? Acho que na arte em geral, na vida, mano, o bagulho é tudo muito masculino. Mas na arte, realmente, no grafite, que é algo que eu faço, né? Eu vejo que é muito masculinizado, né, mano? Tem o desdém das mulheres, uma mulher não pode ser bonita e fazer um trampo da hora... Eu acho que a gente tem que ocupar sim esses espaços, mas aí a maioria, quando as pessoas colam nessas galerias, são playboy, né, mano? São galera que tem recurso e tem a visibilidade, tem o hype, né? Talvez nem faça, desculpa, mano, falar assim, mas tem gente que não faz nem um trampo da hora, mano, tá ligado? Faz um trampo mequeretefe, um trampo paia pra cacete e tá lá, exposto, né? Tanto que tem muita gente que, mano, tá há anos trabalhando disso, tá ligado? Que sobrevive disso, né? E tenta sobreviver nessa sociedade que oprime a gente a ser um CLT e não encarar nossos sonhos, não ligar pros nossos sonhos, né, mano? E daí não tem essa oportunidade, né, cara? Mas eu acho que a gente deveria sim ocupar esse espaço. Eu não falaria que não, né, mano? Por mais que eu não colhe com esse tipo de pessoa. Mas pô, imagina no Louvre? Porra! Imagina, cara! Tá louco? E eu levaria os meus comigo, porque eu não ando só, pô. Tá maluco? É eu e os meus do meu lado, velho. Olhando pra você, pra noobs do futuro, assim, como é que você gostaria de ser reconhecida na arte? Sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? Tô vivendo agora, né, cara? Eu desejo coisas boas pra mim. Que eu realmente tenha o reconhecimento, né, que eu mereça, mas conforme o meu trabalho, né, mano? Todo dia ali eu estudando e melhorando a cada vez, porque eu compito comigo mesma, então eu quero ser melhor do que eu fui ontem, né, mano? Eu quero ser muito foda amanhã. Só quero espalhar semente, mano. Espalhar semente e meu foco, igual eu falei, são as crianças e que as crianças vejam que tem outros meios de se viver. Que ele também pode ser um artista. Tem que desenhar um cachorro pra ela lá, ó. Mais salário menor.
menos tempo livre. Brinco de detetive, mas não leio livros. Tenho motivos e meus motivos têm motivos. Já acordei com pá, já fui dormir com me privo de alguns desejos banais. Não há pessoas carnais. Me acompanha 24 carnavais. Come mais feijão. Quem sabe viremos mais. Bom, quem é você? Sou o Thiago Costa, mais conhecido como Thiago na cena artística, assim, de Curitiba. Sou do interior de São Paulo, sou de Piracicaba e tenho 28 anos. Vim pra cá com 3 anos de idade, então praticamente curitibano, mas eu vim de Piracicaba, interiorzão. Eu morei no Portão, morei no Bairro Alto, grande parte da minha infância eu morei no Bairro Alto. Aí a minha família, a gente veio pra Boa Vista, Bacaxeria ali, e depois vim pro centro. Já já era adulto, já tava fazendo faculdade, tá ligado? Eu fiz, 2 anos de engenharia civil e agora eu tô me formando em design. Nem acho que eu vou trabalhar com design de fato, mas foi importante pra mim, né? Pra me entender, assim, como gente, né? E começar a fazer arte, principalmente. Eu sempre fazia umas colagens digitais, assim, que quando eu andava de skate, tinha uma câmera que era da minha irmã, ela me emprestava e eu gravava os meus amigos. E quando eu voltava pra casa, eu voltava com a câmera. Então, eu ficava com os arquivos, eu gostava de editar e Photoshop, isso e aquilo. Aí eu achei que design fosse uma boa opção. E daí no meu primeiro ano de design, eu tive uma matéria chamada História da Arte e do Design, com uma professora maravilhosa chamada Ana Paula, que me fez estudar muito, assim, ela me fez estudar muito. E aí eu criei um gosto muito incrível sobre arte, assim, e comecei a visitar museu. E daí, durante a pandemia, eu tava meio sem ter o que fazer no meu quarto, assim, só fazendo as paradas da faculdade, e comecei a desenhar. Foi engraçado porque eu tinha já amigos que conheciam o meu trabalho de colagem digital. E aí eles trabalhavam numa loja específica, e aí eu tava fazendo uma matéria na faculdade de ilustração, e postei, 2 desenhos que eu tinha feito para essa matéria, postei no meu Instagram. E aí eles, me chamaram para uma reunião na loja que eles estavam trabalhando, porque os caras queriam, contratar algum ilustrador para fazer estampa. Então, eu não sabia desenhar nada. E os caras me chamaram pra desenhar. E eu aceitei, porque eu não tava fazendo nada, só estudando em casa. E eu me forcei a, desenhar pra caramba até aprender. Daí, eu tinha feito 3 desenhos, e daí eu já fechei uma coleção com 10 desenhos, assim. E daí eu, tive que aprender, fazer as coisas, tá ligado? Porque, os meus primeiros personagens que eu criei já eram esses que são hoje em dia, só que eles eram completamente diferentes. A mãozona sempre existiu nos meus desenhos, e essa cabeça sem rosto e sem orelha, sem nada, também sempre existiu, desde 2020. Não gosto de falar evoluindo, mas eles foram se transformando, né, até o que eles são hoje. Você se sente bem recebido em Curitiba? Hoje em dia, sim, porque os lugares que eu frequento, eu conheço muita gente, assim, geralmente. Mas eu lembro que antes eu não... Às vezes eu penso que, eu frequentava os lugares errados, onde eu não era, sei lá, bem-vindo, talvez. Claro que o racismo acontece comigo até hoje em dia. Mas hoje eu sei, bares que te recebem bem e rolês que te recebem bem. Eu não vou falar nomes também, mas eu tenho alguns rolês no Batel que eu não vou, frequentar, porque eu sei que o público vai me olhar estranho, não vai me respeitar, assim como as pessoas que trabalham também não. Então eu acho que eu meio que aprendi a andar onde eu tenho que andar. Isso que é paia de falar, mas eu sei onde eu sou bem recebido e onde eu sou amado, assim, tá ligado? Você sente que essa questão de racismo, ao longo dos anos, mudou muito o seu estilo, junto com o seu eu artístico, né? De, ter que se adaptar em alguns lugares, saber como se vestir ou como se portar, né, em determinados ambientes. Mas você acha que isso teve uma influência muito grande pra você? Completamente, sim. E eu acho que é bem por isso que eu comecei a retratar pessoas negras no meu trabalho, porque quando eu comecei, esses personagens, eles eram coloridos, assim, era bem Bauhaus, assim, azul, verde, amarelo, vermelho. E aí eu lembro que, ao decorrer da minha arte, eu comecei a observar, assim, quem eu queria representar e quem eu gostaria de ser representado também através da arte. E aí entra também a questão do racismo, porque, a arte geralmente retrata pessoas brancas e coisas europeias, né, na sua grande maioria.
E aí, dentro desse pensamento, eu falei, não, eu acho que eu tenho que retratar uma parada que eu gostaria de olhar e de me ver naquela obra. E aí, meus personagens tiveram essa transição. E o meu traço também mudou bastante, ficou bem mais solto. Eu acho que eu me sinto bem mais eu, assim, tipo... Eu acho que, tipo, eu sempre tive meu computador desde pequeno, assim. Eu sempre fiquei muito no computador, então eu tô muito acostumado a ficar mexendo na internet e procurando coisa. Só que uma parada que eu aprendi no design com essa professora, inclusive, a Ana Paula, era, tipo, ir pra museu. Sair de casa e sentar e ver as coisas físicas, assim. Então, tipo, eu comecei a... Pô, eu morava no centro, então, tipo, toda quarta-feira eu ia no MON direto, assim. Quase sempre que dava eu ia no MON. Ia na Caixa Cultural, e é de graça, tipo, acessível pra caralho. Consigo ir andando e tal. Aí tem essa questão, né, tipo... As pessoas que estão expondo no MON, muitas vezes a gente não consegue se relacionar, não tem esse acesso. A pessoa não é acessível. Às vezes o artista nem é daqui de Curitiba, na nossa grande maioria, né? É muito difícil uma pessoa aleatória ser chamada, tá ligado? Se você é muito bom, a galera vai te puxar pra uma galeria, vai te puxar pra alguma coisa. Muito bom, eu digo, sei lá, agradável. Agradando a galera, eles vão te puxar pra você estar lá, tá ligado? Caso contrário, vai ser difícil de expor lá. Sei. Literalmente mudei, quando eu comecei a fazer arte, assim, mudei bastante meu estilo, comecei a me vestir mais, uma calça de alfaiataria pra ficar um pouquinho mais... Que é uma parada que depois eu gostei de começar a me vestir assim, só que eu sinto que quando você não é branco, a primeira coisa que chega pras pessoas é a sua cor, e depois elas vão ver a sua roupa, tá ligado? Então, eu vejo muitos artistas brancos que se vestem do jeito que eles querem, e eles vão ser bem vistos, porque eles vão ser bem vistos de qualquer jeito. E eu não poderia me vestir desse jeito, tá ligado? Eu ia ser muito marginalizado e daí talvez não conseguisse levar a minha arte pra tal espaço, tá ligado? Então acho que eu sempre aprendi isso, mas hoje em dia eu não ligo tanto. Eu conheço bastante, tipo, uma galera que faz a mesma coisa que eu tô fazendo, tá ligado? E a gente se segue. Eu não sei onde eu conseguiria procurar isso, tá ligado? Nossa, eu vou num lugar onde tem pessoas pretas fazendo arte, onde, tipo assim, sei lá, tem um incentivo pra pessoas pretas fazendo arte. Eu não vejo isso. A galera do grafite mesmo, eu não vou muito atrás. Não é uma parada que eu... Não que eu não me interesse, mas, tipo assim, que eu conheça, tá ligado? É tipo assim, é uma bolha que ela se encontra só no finalzinho, assim. Algumas pessoas vão se encontrar ali. Tipo, agora tá tendo uma exposição no Barleria lá do Humano, que é do grafite, né? Entrou num espaço de galeria. Só que é um bar e uma galeria, né? Não é nem tipo uma galeria, tipo... Não é uma galeria muito grande, mas é realmente difícil ter esse negócio junto, assim. A maioria das vezes que eu sou chamado pra fazer alguma coisa é porque eu tô presente em um espaço, tá ligado? Aí agora você entra com essa questão que, tipo, a galera não sai de lá, sei lá, de Almirante, ou sei lá, de Colombo, de Pinhais, pra vir pra cá, porque que ninguém vai abraçar eles, só que eles não são vistos, tá ligado? Eu sinto que, tipo, se você não é visto, você não é lembrado, tá ligado? E aí, tipo, se você... Não faz muito sentido eles saírem de lá também, porque... Ninguém vai abraçar eles aqui, mas eu sei que, tipo, muitas oportunidades que eu tive foi porque eu tava, tipo, invadindo algum espaço, assim. Eu tava meio que indo em tal café ali, numa parada um pouco mais elitizada, tá ligado? E daí, tipo assim, lembraram de mim, tá ligado? Eu sempre indico minhas amigas mulheres, principalmente, e meus amigos, tipo, pretos, que são pouquíssimos, mas, tipo, a gente dá o nosso jeito de puxar ali um pouco, assim. Mas eu acho que essa questão, eu gosto muito do centro, tá ligado? E realmente, tipo, se viesse um convite pra um lugar muito longe, eu ficaria pensando, nossa, será que eu vou, tá ligado? Não sei o quê. Tem que ter a gente indo pra lá e eles vindo pra cá. Tá correndo? Bom, salve, salve. Eu sou grego, né? Sou artista visual, sou ilustrador também, já estou me formando como design aqui na UTFPR e faço grafite, né? Também gosto de divulgar a arte, gosto de ensinar a arte, né? Eu sou natural aqui de Curitiba, nasci aqui em Curitiba, né? E vivi aqui até em 2008, 2009, assim, né? Daí depois eu mudei para Maringá,
né? E depois lá em Maringá eu morei lá até em 2019, 2020, que daí eu voltei para cá para me graduar, né, como designer aqui na UTF-PR. Né, vim aqui sozinho, com uma mão na frente e outra atrás. Eu recebi essa oportunidade, né? E para mim foi essa oportunidade muito grande para mim, porque eu achei que eu não tinha capacidade de entrar aí na faculdade, ainda mais uma federal. E quando eu vi lá, né, no sistema que eu tinha sido aprovado, eu falei com a minha mãe, e até a minha mãe desacreditou. Ela falou: ah, será que é verdade e tal? Né, porque ninguém da minha família até então tinha feito faculdade, tanto particular como federal, né? Então, tipo, pra mim, essa oportunidade veio, e daí eu falei, pô, não posso recusar, né? Dançava hip hop, pá, né, num grupo de hip hop aqui em Curitiba, até 2008, 2009, que eu fui embora para Maringá. Hoje eu moro atualmente entre Piraquara e Pinhais, ali bem na divisa, num bairro chamado Jardim Holandês. Foi o mesmo bairro que eu nasci lá, né, que eu fui criado, né, e daí fui para Maringá, depois voltei lá. Mas aquele bairro onde eu morava era considerado como o caminho da morte, sabe? Que era muito perigoso mesmo, assim. Toda vez passava no jornal lá, né, que morria 1 ou 2 no mesmo dia, assim, todo dia, assim, morria gente. Então, daí, nisso, a minha mãe falou, eu vou se mudar também, né, porque ela tem esse medo, né, vai que a gente entra no mundo das drogas, né, começa a se envolver no crime e tal, né. Mas daí, como eu se mudei lá em Maringá, né, morei numa cidade distante, assim, uns 30 km, é uma cidadezinha pequena, de 5 mil habitantes, então lá não tinha muito envolvimento com crime. Então eu consegui mais se especializar nessa questão da arte, né, desenhar e tal, né. Daí eu vim para Curitiba já com isso na minha mente, falei, eu tenho que desenvolver alguma coisa, tenho que desenvolver a minha arte, né, para espalhar na rua, né. Daí comecei a pegar alguns trampos no Vandal, assim, né, porque a gente não tem muita oportunidade quando se inicializa como artista, né, a gente só é recusado. Aqui em Curitiba eu estava muito preso, né, porque conforme a gente entra em faculdade, né, a gente já cria outras responsabilidades, também tem casa para cuidar, tem trabalho para fazer, né, gerar uma grana para nós se viver, então, e eu também não tinha muitos contatos de artista, né, e pessoas do hip hop que poderiam me acolher, né, mas daí eu consegui revirar, conheci alguns amigos no meu bairro lá, né, a gente criou uma conexão muito da hora. E como que é a sua relação como um artista que vem para o centro fazer arte e como um estudante que vem para o centro estudar? Como estudante, assim, né, eu, tipo, quando eu venho para a faculdade, eu pego 2 ônibus, então, tipo, eu penso muito, assim, nessa questão, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida, né, vejo essas pessoas, eu vejo muito olhares, assim, eu gosto de olhar o olhar da pessoa, assim, sabe, então, às vezes eu pego o ônibus, assim, e fico observando vários olhares de várias pessoas, né, e vejo que muitas pessoas estão muito numa situação, né, que não queria estar, tipo, de pegar o ônibus de madrugada, às vezes, de manhãzinha, né, para vir e servir um bilionário, um empresário, né, que seja para ganhar um salário mínimo, né, e a pessoa tá lá desgastando suas, às vezes, 2 horas de ônibus de pé, né, para vir aqui, né, trabalhar e depois voltar, né, então eu vejo muitos olhares assim, às vezes lagrimejando, assim, né, dá para ver, dá para sentir, né, o espiritual da pessoa, a tristeza, né, que tem, né, e também quando eu tô vindo, assim, eu gosto de observar lugares que estão abandonados, lugares que eu posso estar pintando, né, divulgando minha arte, né, e até mesmo lugares que eu já pintei e a pessoa passa de ônibus e olha, né, eu já presenciei, né, as pessoas, tipo, que legal, pá, apontando dentro do ônibus e eu tava dentro do ônibus, tá ligado? Então, tipo, isso é muito da hora, tá ligado? E daí, como artista, a dificuldade é mais pela questão burocrática, né, da polícia, das leis, né, que nem eu falei, a gente não tem muito incentivo, né, aqui do Brasil, da prefeitura e tal, né, a gente corre bastante risco, assim, né, que nem eu falei da polícia e tal, né, então, às vezes não tem necessidade de você ser, às vezes, oprimido, tá ligado, ser pego e tal.
Às vezes surge a oportunidade, você conhece uma produtora cultural, né? Pô, vai ter um rolê e tal no centro, né? Daí chama pra você pintar uma porta, mas o importante é que você tá levando tua arte. É bem natural um grafiteiro ser design gráfico ou bacharel em design, né? Tem vários artistas aí que são grafiteiros, como os Gêmeos, eles são formados, o Prosa é formado em design gráfico, então já é um caminho para a pessoa se especializar um pouquinho mais, sabe? A maioria dos grafiteiros também são design, só que não tem o certificado, sabe? Então tem pessoas que modificam cadeiras, modificam mesas, modificam objetos, né? Isso daí é design, sabe? Modificar o produto. Você sente que aqui você é bem recebido na faculdade? Cara, eu sinto que, não tenho muitos amigos aqui na faculdade. Não sei porque eu não frequento muito, ou não sei porque eu sou mais na minha, eu sou bem quieto e tal, né? Até então que eu almoço direto sozinho. E antigamente eu tinha medo, tá ligado? Ah, vamos almoçar sozinho, tá ligado? Daí eu não almoçava, mano, não almoçava sozinho. Daí eu deixava de almoçar, tá ligado? Não comia nada, e daí eu ia embora, tá ligado? Porque eu tinha só eu que vou comer sozinho. Mas daí depois eu percebi que tinha várias pessoas que também comem sozinho, almoçam sozinho. Então, é uma coisa normal, tá ligado? Querendo ou não, eu não tenho amigo, mas eu sou muito querido, assim, né? Então eu vejo a conexão das pessoas, assim, trocando ideia e tal, da minha professora que tá me orientando, né? A gente trocou vários conhecimentos, assim. Então, isso daí já me mata tudo, assim, essa conquista que eu tenho na faculdade, tá ligado? Um lugar que eu costumo ir bastante é lá na pista do skate lá, né? Mas o bar do André ali na pista do Gaúcho é o que gira mais, tá ligado? Você sempre tá encontrando a galera do grafite, do picho ali, fazendo folhinha, fazendo evento e tal, né? É que a gente só consome uma coisa que a gente gosta, né? Então, que nem eu consumo mais grafite, picho. O que aparece é só isso, né? As pessoas que eu sigo, né? Que nem o festival de Street of Style, eu tinha que ir, tá ligado? Que eu não podia perder, que é um evento muito grande, tá ligado? Uma pessoa que curte um dancehall, tá ligado? Um reggae, pá, eu não sei se ela iria, tá ligado? Isso é uma coisa que eu queria perguntar. Você imagina a sua arte numa galeria? Imagino sim. Só que é que nem eu falei, não tô no momento ainda, sabe? Às vezes a pessoa fala, eu não sou uma pessoa de galeria, não sei, mas é o ego, sabe? Eu vejo muito isso, eu não vendo, mas é o ego, com certeza, quando tiver grande aí, tá vendendo, tá ligado? Porque é o que gira é a grana, querendo ou não, a gente vive isso daí, o capitalismo, tá ligado? A gente tem que ter dinheiro, né? Você tá lutando pra quê, tá ligado? Você não vai querer divulgar teu bagulho, vai querer só deixar na rua, tá ligado? Não tem essa, tá ligado? É o ego que tá crescendo, sabe? Eu sou a Gabriela, mais conhecida pela Quebrada, pelas ruas como Poeta Gabriela, por causa do meu trabalho com cultura. Eu já trabalho há 9 anos com cultura aqui em Curitiba. Hoje eu sou MC de batalha de rima, canto, tenho um álbum na pista, um EP plano de aula, faço show. Estou fazendo minha segunda pós-graduação também na área da educação. Agora estou fazendo uma pós em transtorno do espectro autista. E a minha atuação hoje, ela é mais expressiva nas batalhas de rima e nas oficinas pontuais. E é assim que eu tenho me sustentado. Mas sou muito mais que isso também, eu gosto sempre de falar, né? Sou filha, sou neta. No mesmo bairro que eu nasci, eu moro até hoje, que é o bairro Uberaba, na zona leste de Curitiba. No extremo leste, na divisão com São José dos Pinhais, ali no Uberaba de cima. O período da universidade foi um período um pouco traumático para mim, assim, por N questões, e uma delas era essa dificuldade de deslocamento, apesar de ser mais próximo do que os eventos. Quando o assunto é evento cultural, slam, batalha, fica muito mais difícil, porque geralmente acaba à noite e tarde. Então a gente tem uma rede de transporte público em Curitiba que tem um horário limitado pra caramba de funcionamento e uma lógica também que às vezes não faz sentido eu ir de ônibus e faz mais sentido eu ir de aplicativo, mas no horário que isso acontece, os eventos acontecem, acaba ficando perigoso e caro. Então toda vez que eu tenho que sair do meu bairro para fazer alguma coisa é um parto para mim. Eu fui participar do slam do CRIA
e eu estava cogitando não ir por causa do transporte, por causa que o centro de Curitiba nunca foi fácil para mim de acessar, nunca é fácil de voltar. Eu conheci umas 3 batalhas que aconteceram no meu bairro, 3 ou 4, que elas duraram ali 6 meses a 1 ano e elas não existiram mais. Tem esse vazio assim, né? Não tem cinema, não tem teatro, batalhas existem, mas duram pouco, e aí as fontes de cultura, de lazer, de prazer para a comunidade ainda são bem limitadas. Se resumem, às vezes, à praça pública e ao que dá para fazer numa praça pública, assim. Eu cresci e moro ali no Uberaba, né, desde que eu nasci, e existe todo um mundo de Curitiba que eu só fui saber que existia depois dos 18 anos. E aí eu comecei a sair do Uberaba, porque até então aquele era o meu mundo. Era o mundo que eu tinha, que eu conhecia. Eu não sabia o que era um slam, eu mal sabia o que era uma batalha de rima, eu fazia poesias porque eu gostava, mas eu não entendia que existiam encontros na cidade que promoviam isso. Muito menos que existiam teatros, museus e cinemas que não fosse dentro de um shopping, que era o que eu tinha acesso, era o shopping Jardim das Américas, por ser na Zona Leste, que era o único cinema que eu frequentava, era dali. Eu ia para o Jardim das Américas se eu queria ter acesso a qualquer tipo de lazer, porque tinha um shopping, como se consumo fosse lazer, foi o que me ensinaram, né? Tinha um cinema e tinha o consumo, eu podia comprar uma casquinha de sorvete para tomar no final de semana. E eu confesso para você que eu me surpreendi muito positivamente quando eu comecei a descobrir que existiam atividades gratuitas, como acesso a museus. Eu visitei a maioria dos museus que a gente tem aqui, e é uma pena que todos eles sejam tão longe para mim. Eu acho uma pena isso, que eu não tinha conhecimento. E depois eu fui ter o prazer de estrear no Festival de Teatro como atriz também, que foi algo que foi uma catarse assim para mim, de entender que tem peças gratuitas que acontecem na rua, peças que acontecem a valores muito acessíveis. E eu acho que isso é um ponto interessante e que deve ser trazido com muito orgulho. Assim, eu tenho muito orgulho de morar numa cidade que existem essas coisas, mas elas ainda estão reproduzindo uma estrutura de poder de estarem sempre localizadas longe da onde a gente mora. O Teatro da Vila é o primeiro e o único teatro periférico de Curitiba, no SIC. Tive o prazer de me apresentar lá também, de fazer algumas ações culturais lá. Mas a gente é tão grande, né? Tipo, por que só um? Por que só isso? Né? Será que a gente não pode ter um teatro no Uberaba, um cinema no Uberaba? E eu acho que a relação da universidade sempre vai ser muito mais aberta e receptiva quando a gente está falando das artes que são bem recebidas pelas elites, né? Então eu tive experiências dentro da universidade, já com alguns professores e com a própria instituição, que eu não me sentia bem recebida, eu não me sentia que aquele espaço era para mim. Eu demorei para me formar também porque eu pensei em desistir na época da pandemia e eu não achava que a universidade teria serventia, até porque a universidade nunca demonstrou que aquele era o meu lugar, assim. Acho que eu sempre me senti um pouco extraterrestre, assim, um pouco fora, deslocada. E teve um professor em específico que mudou tudo isso para mim, foi o professor de Sociologia, Rogério Goulart, aposentado hoje. Ele viu o valor na rima quando a universidade não viu. Ele virou para mim e falou, cara, mas o teu TCC pode ser sobre essas coisas que você faz. O teu TCC pode ser sobre poesia, pode, é educação física, mas tem espaço na universidade para estudar rima, para levar a rima como algo legítimo. O que você faz é legítimo. E aí, a partir dessas pessoas, eu fui começando a entender que tinha iniciativas individuais dentro da universidade que valorizavam isso, mas que ela, no geral, como um todo, ainda tinha uma dificuldade em lidar. Inclusive, o Slam das Gurias aconteceu por 3 anos dentro da Universidade Federal do Paraná, no pátio da reitoria, aos domingos, quando ela está fechada. E para eu conseguir essa autorização também era um parto danado. Eu tinha que fazer documentações, ofícios, provar que eu era aluna da universidade, sendo que a gente está falando no espaço público, né? Então, a partir do momento que eu me formei, eu perdi o direito de fazer o evento acontecer e a gente migrou para a Praça João Cândido. Hoje, a universidade tem, recentemente lançado, o seu curso de extensão em hip hop. Eu acho muito legal, eu acho que é um passo interessante. Mas eu também acho que não adianta a gente fazer um curso formal de extensão e impedir que a batalha aconteça lá dentro.
eu acho que é uma dualidade, né? Por um lado, busca-se a inserção acadêmica como uma matéria, como algo formal que vai me dar um papel, um diploma, como a burocracia funciona. Mas, por outro lado, se eu buscar fazer uma poesia falada, uma batalha de rima naquele espaço onde eu estudo, eu vou ser reprimido e vão pedir para que eu não faça ou para que eu saia dali. Então, eu acho que ainda é uma relação conturbada, que pode melhorar muito, mas a instituição em si, enquanto instituição, nunca me pareceu disposta nem interessada em abraçar o hip hop. E quando abraça, eu tenho certeza de que existem vários interesses por trás disso. E, infelizmente, eu sinto que nesses ciclos da história, a gente tende hoje a ver novamente as classes dominantes acessando essas universidades, ou até mesmo as pessoas que não necessariamente são de uma classe mais elitizada, mas que não têm um olhar aberto para a arte, para a cultura feita na periferia, pela periferia. Inclusive pessoas da própria periferia. Eu sinto que as universidades também não estimulando isso na sua grade curricular, não estimulando isso em intervenções extracurriculares. Então eu sinto que esse afastamento, ele só está refletindo quem são essas pessoas, qual que é a linha de pensamento dessas pessoas. Isso não é uniforme, senão a gente não teria visto no slam de cria o que a gente viu. Várias pessoas pretas, de licenciatura, declamando. Mas, infelizmente, poderia ser muito mais, deveria ser muito mais. E nesse ponto que eu sinto que a Batalha das Casinhas fez uma micro-revolução na época que ela acontecia, de 2014 a 2017, 2018, porque muitos estudantes e pessoas de classe média alta, passavam por ali e conheceram a cultura ali. Falaram, cara, o que é isso? Nossa, que massa! E legitimar a cultura a partir de uma experiência dentro da universidade. Quando a gente tem alunos desinteressados nisso, professores desinteressados nisso, a própria instituição nunca foi historicamente interessada nisso, a tendência é que cada vez se distancie mais. E acho que a gente está vendo um reflexo desse movimento conservador que volta, né, entre todas as classes, entre todas as pessoas, inclusive dentro da universidade, tá ligado? Ao meu ver, não é papel de ninguém individualmente encontrar uma solução para isso, porque é um problema coletivo, é um problema que é reflexo da falta de política pública, é um problema que é reflexo da forma como a nossa cidade foi pensada em questão de urbanização, da forma como a nossa cidade foi projetada. Eu acho que independente de onde a gente reside, independente de qual é a linguagem, é importante continuar, é importante não parar, é importante seguir, é importante buscar essa integração dentro do que é possível pra gente, dentro do que a gente consegue. E é importante a gente sempre bradar as nossas insatisfações, seja através da nossa arte, seja através das nossas manifestações como sujeito no mundo, e buscar soluções coletivas para problemas que são coletivos.